Jogos hoje em dia impressionam pela qualidade gráfica, afinal, nos últimos 20 anos a tecnologia de criar histórias em cima de jogabilidade se aperfeiçoou a ponto da gente confundir com a vida real. Hoje, você vai ver os jogos com os melhores gráficos até o momento. Para começar, o Rise Son of Rome, jogo de lançamento da Microsoft em 2013. O jogo narra uma história um tanto clichê do militar romano que foi traído e passa a buscar vingança. O especial aqui é que ele foi um dos jogos que inaugurou a geração atual de consoles. Nós tínhamos saído do Xbox 360 e PlayStation 3 para uma geração que não se tinha o que melhorar tanto a não ser pela questão gráfica. E foi o que o Rise fez. Um jogo que trouxe um visual estonteante e um nível de resolução de texturas e expressões faciais fantásticas. Take the left flank with me. The rest, the right and await my signal. Yes, sir! Until Dawn, o exclusivo do PS4 que homenageia os clichês de terror, foi uma surpresa foda quando lançado. Não é um jogo calcado na jogabilidade, sim nas escolhas que o jogador faz e vão modificando a história. O jogo trouxe gráficos usados em cima de atores reais, o que fez com que tudo soasse mais realista. Agora The Order 1886, o exclusivo de PS4 que foi muito criticado por não ter um tempo de jogo maior e focar mais na história. Com uma lista de gráficos, o jogo se sai muito bem, mesmo com a paleta escura é visível o trabalho de reconstituição de época posto aqui. Requesting an immediate sonar payload drop. Fulton deployment in 3, 2... O jogo conta a história de uma equipe de caçadores de monstros em meio à era vitoriana, uma premissa interessante caso você procure algo diferente do usual jogo de tiro. All men are not created equal. Assassin's Creed Unity de 2015 foi um jogo que impressionou muito na época de lançamento. O tamanho do mapa, a quantidade de NPCs e o vasto trabalho de reconstituição de época para simular a Revolução Francesa fizeram do jogo um retrato impressionante da história. Unity foi muito criticado pela quantidade de bugs, boa parte já resolvidos hoje. O que aconteceu foi que a produtora do jogo deu atenção às reclamações e diminuiu os bugs nos outros jogos. A consequência disso foi que os jogos seguintes ainda tinham ótimos gráficos, mas não uma densidade e atmosfera tão presente quanto no Unity. Rise of the Tomb Raider, multiplataforma que explora a continuação da história da exploradora Lara Croft, é um dos jogos com a melhor iluminação e efeitos de luz que você pode encontrar. Por último, Uncharted 4, A Thief's End, exclusivo de peso do PS4, é um jogo feito nos mínimos detalhes, cenários densos que te dão a impressão de um local real. O trabalho gráfico aqui é impressionante, os produtores focaram nos poros da pele dos personagens, na sujeira do corpo deles e principalmente no conjunto de gráfico mais o desenvolvimento da história. Eles sabem o potencial gráfico que o jogo tem e usam isso com perfeição em certas cenas do jogo. Holy shit. Yeah. You good? Yeah. Let's get out of here.